Glória a Deus, amém. Graça e paz, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem colocado uma palavra no meu coração e já é noite, né? Tivemos um dia corrido, mas não é do meu feitio guardar para amanhã, amém? Eu costumo dizer que amanhã Deus ele tem uma nova porção para nos dar, né? Para nos alimentar. Vamos fazer igual o povo de Israel, né? Que quis guardar lá aquele mantimento que todas as manhãs estavam lá no campo, lá, né? No deserto, achando que ia acabar, e no outro dia se estragou. Eu creio que todos os dias, se nós buscarmos, Deus ele tem um alimento para a gente. Todos os dias é um dia de reflexão, todos os dias é um dia de aprendizado, todos os dias tem um maná novo do céu para as nossas vidas, independente da maneira como estamos, independente da situação, do momento que estamos vivendo, se é de crise, se é de fartura, se é de amargura, se é de tristeza, se é de alegria, todos os dias Deus tem algo para nos ensinar e nos acrescentar. Assim são aqueles, queridos, que decidiram e optaram por andar com o Senhor, por seguir a Jesus. É um dia de cada vez, são surpresas diárias, nós vivemos uma aventura, uma após outra. Na verdade, tenho certeza que muitos se identificam com isso que eu estou falando, porque é justamente isso que eu queria tratar com vocês hoje, porque às vezes nós temos assim uma ideia, né? A gente quer idealizar uma vida pra gente, que a minha vida vai ser assim, desse jeito, que eu vou trabalhar, eu vou ganhar o meu salário, vou ter uma vida tranquila, os meus filhos na escola e tudo bonitinho. A gente imagina aquela vida dos sonhos, na verdade, pra gente, que a gente tem Deus na nossa vida, tem Jesus, tem o Espírito Santo, os anjos do Senhor para nos guardar, então vai ser tudo mil maravilhas. Mas não é assim, na verdade? Não é assim que funciona, queridos. Muito pelo contrário. A gente é um sobe morro e desce o morro, é um entra no deserto e sai do deserto, e tá no céu, e ali às vezes tá no deserto de novo, e é uma coisa atrás da outra, e assim nós vamos vivendo, e assim nós vamos aprendendo, e assim nós vamos nos regozijando, e assim nós vamos conhecendo a Deus, e assim Ele também vai nos conhecendo, assim Ele vai nos moldando, né? Como faz lá com barro, que amassa o barro e faz o vaso, daqui a pouco Deus quebra de novo e faz, e assim é a nossa vida. Essa vida cheia de aventuras na presença de Deus. Eu queria falar sobre esse controle que a gente às vezes tem ou quer ter na nossa vida, né? Quando às vezes nós achamos que tudo está direitinho, né? Tudo está no nosso controle, de repente as coisas fogem do nosso controle, achamos que Deus sumiu, não está mais presente e acabou tudo e, enfim, vai dar tudo errado para mim porque as coisas fugiram do controle. Queridos, tem a questão de nós assumirmos o controle da nossa vida, tem a questão de Deus assumir o controle da nossa vida. A gente precisa entender esse caminho de nós estarmos no controle e às vezes Deus assumir o controle e como nós ficamos, né, diante disso tudo aí. Para aqueles que andam com o Senhor, queridos, a nossa vida vai andar no controle do Senhor. Isso aí é um fato. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que vai ser feita na nossa vida. Ou você quer que a sua vontade seja feita na sua vida? Sinceramente, eu quero, independente do que aconteça comigo, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja feita na minha vida. Independente que eu esteja entendendo a vontade dele, independente que os caminhos dele seja da tormenta, né? E nos desertos, na tempestade, nas lutas, independente, porque os caminhos do Senhor às vezes é isso, né? É na tormenta, é no deserto, é na aflição. São esses os caminhos do Senhor. Porque são nesses lugares, nós já sabemos disso, você está cansado de ouvir que Ele se apresenta como Deus, Ele derrama a sua glória, Ele derrama o seu poder, Ele se manifesta, Ele realiza o seu milagre. Então, precisa desses cenários para Deus Ele manifestar o seu poder, a sua glória, né? Então, querido,
Deus, ele precisa estar no controle da nossa vida, sempre. E vamos lá. Queria ler aqui com você Jeremias 17, no capítulo 5, no versículo 5, que diz assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz a sua carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, a partir do versículo 5. Então, queridos, nós vemos aqui que se trata de confiança, a questão do controle da nossa vida. Nós precisamos confiar, nós precisamos entender de que Deus está no controle da nossa vida. Nós não podemos nos perturbar. Porque, é claro, é aquilo que a gente já falou no início. Se nós decidimos andar com Cristo, Ele está no controle da nossa vida. Temos que entender que Deus, ele não age como nós agimos. Ele não pensa como nós pensamos. Os pensamentos dele são mais elevados, são mais altos. Os caminhos do Senhor são outros. Então, às vezes, nós não entendemos os caminhos do Senhor. Nós não entendemos a maneira dele agir, a forma dele agir. Cabe a nós confiarmos, cabe a nós descansarmos o Senhor. Porque diz aqui, ó, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ou seja, é natural que às vezes, num deserto, num momento difícil da nossa vida, nós pensarmos que as coisas fugiram do controle, ou que Deus não está no controle, ou que está tudo acabado para mim, ou que eu vou morrer, ou que está tudo terminado e é o meu fim. Então, é natural pensarmos assim, mas a palavra do Senhor nos ensina a não nos perturbar, a tão somente confiar. Porque se nós amamos de Deus de fato e de verdade, a palavra do Senhor também diz que Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Queridos, a palavra do Senhor, ela é profunda. Ela é profunda, ela é isso mesmo que você está sentindo desse lado, é o que eu estou sentindo aqui. Mas todas as coisas, mesmo todas as coisas, a morte, a vida, as percas, as desilusões, as traições, tudo aquilo que a vida nos faz sofrer, tudo aquilo que vem sobre nós, sobre a nossa vida. Entende? Tudo isso, de uma certa forma, se nós amamos ao Senhor, Deus, ele vai fazer com que isso contribua para o nosso bem. Ele não perdeu o controle da situação e nunca vai perder, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E Ele nos ama. E se nós o amamos de fato e de verdade, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar. Ele vai zelar pela nossa vida. Então, de uma certa forma ou de outra, Ele vai estar nos ensinando através de uma dificuldade, através de um deserto que estaremos passando, através de um luto, através de uma perca. Deus, ele vai nos levar sempre para o centro da sua vontade. Queridos, não vamos esquecer que às vezes o centro da nossa vontade, por estarmos nessa terra, é tudo aqui na terra. São as coisas que nós vemos. Mas Deus nos chama, não nos chama para andar segundo aquilo que nós vemos aqui, mas segundo aquilo que nós cremos que está na sua palavra. Então, nosso reino não é deste mundo, não é desta terra. Então, todas as vezes que nós interagimos com o Senhor, interagimos com o reino espiritual, a nossa vida vai ser pautada no reino espiritual. Não vai ser no mundo terreno, nas coisas terrenas. Então, é importante que a gente entenda isso. Porque às vezes a gente ora ao Senhor, Senhor, eis aqui a minha vida, toma minha vida em tuas mãos, faça de mim o que o Senhor quer, realize em mim o teu querer, a tua vontade e tal, e Deus começa a trabalhar, e Deus começa a agir do jeito dele, da maneira dele. Sabe por quê? Porque Deus, olha só, mais para baixo aqui diz, enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Ou seja, o Senhor, ele conhece a nossa vida mais do que nós mesmos.
Às vezes nós entramos em parafuso, querido. Perdemos a nossa, né? Quantos aí perdem a identidade, não sabem nem quem é mais. Para você ver a que ponto chega o ser humano. Mas Deus não, Ele prova os pensamentos, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe exatamente quem nós somos, exatamente onde vamos parar, se nós formos por um caminho. Então cabe a nós tão somente confiar nesse Deus, nos deleitar nesse Deus, descansar nesse Deus e seguir em frente. Senhor, me leva nas asas do Teu Espírito. O Senhor, Ele se encontrou com Nicodemos. É uma passagem que diz a palavra do Senhor. E ali na conversa com Nicodemos, Ele falou que nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Está em João no capítulo 3. Aí falou que ele tinha que nascer de novo, né? Porque ele é carne, mas nascer do Espírito. Muito bem. Versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E o interessante, querido, é que na conversa aqui ele vai mais além, ó, e perguntou a Nicodemos: como pode suceder isto? Aí Jesus respondeu para ele: tu és mestre em Israel e não compreendes as coisas, não compreende essas coisas, em verdade vos digo. Tá, pera. Vou voltar aqui. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais ou espirituais? Ou seja, até Nicodemos sendo aqui um mestre em Israel, não conseguia entender as coisas que Jesus falava e tentava lhe ensinar. Mestre, então como nós, né? Simples, eu, você talvez aí que não entenda muito, poderemos entender os pensamentos de Deus, as coisas do alto, entenderemos sim as que nos forem reveladas aqui. Então o que é nascido do Espírito é aqui, ó, é como o vento, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, é isso. Nós somos levados nas asas do Espírito. O Senhor, Ele que nos conduz, é Ele que nos leva. Nós não conseguiremos entender, queridos. Aqui para nós seria muito fácil, não é verdade? Se entendêssemos todas as coisas, todos os caminhos do Senhor, né? Você vai me seguir, a sua vida vai ser assim, vai ser dessa maneira, desse jeito, você vai ter uma vida feliz. Mas não é assim, queridos. Não vai ser assim. Nós vamos ser angustiados, nós vamos ser atribulados, mas nunca vamos ser derrotados. Derrotados nós nunca seremos enquanto estivermos com o Senhor, enquanto estivermos na sua presença. Por quê? Porque Ele já venceu por nós. Porque em Cristo nós somos muito mais que vencedor. Então nada pode nos tirar isso. Mas angústias, temores, medos iremos sentir. Mas quando tudo isso nos sobrevir, nós precisamos olhar para a cruz. Precisamos olhar para Jesus. Para que a nossa fé ela não se desfaleça. Para que não percamos o nosso alvo. Para que nossos olhos não virem para a direita nem para a esquerda. Mas nosso alvo continue sendo Cristo. Cristo e Cristo, somente Cristo. Se nós olharmos para o Senhor sempre, nós nunca perderemos o nosso alvo. Nós nunca seremos confundidos, nunca. Queridos, a palavra do Senhor tem um outro exemplo. Deixa eu ver aqui se é aqui. Tá. Nós tratamos, acho que uma semana passada, sobre Lázaro. Olha a maneira de Deus agir e olha a maneira do ser humano conduzir as coisas. Lázaro tinha morrido. Lázaro estava doente. Jesus esperou 4 dias para visitar Lázaro. Ou seja, esperou Lázaro morrer para que chegando lá, ele pudesse ressuscitá-lo. Então isso é só um exemplo para nós vermos a natureza de Deus. Como que Deus age. Talvez você esteja vivendo uma situação que você pense, já está tudo perdido, já está tudo acabado, agora é o meu fim. Mas querido, se você estiver na presença de Deus, Deus ele pode te surpreender com um milagre. Deus te pode surpreender com uma cura. Deus te pode te surpreender com algo assim, meu Deus, sobrenatural.
Então, nós precisamos entender que se estamos diante de Deus, quando nós perdemos o emprego, às vezes é a mão de Deus ali. Quando nós perdemos, na verdade, no mundo espiritual, de alguma forma pode ser que nós estejamos ganhando algo. Entende? Porque a palavra do Senhor é assim, cara. Aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não vai ganhar ela. É nesse nível. Então, o que cabe a nós é confiarmos no Senhor. Se a porta se fechou para você, Deus está no controle. Você ama Deus? Se a sua resposta for sim, Deus está no controle. A porta se abriu para você, passe por ela. Sim, você ama a Deus. Se abriu, mas se lá na frente ela se fechar de novo, amém. A partir do momento que nós deixamos Deus ele conduzir a nossa vida, conduzir, queridos, tudo vai contribuir para o nosso bem. Essa precisa ser a nossa fé, essa precisa ser a nossa certeza. Você vai passar por momentos difíceis, você vai passar ali. Qual o seu papel? Qual o meu papel? Glorificarmos a Deus. Não foi isso que Paulo falou? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso sofrer, posso passar por escassez? Posso. Glória a Deus, Deus é comigo. Opa, o negócio tá fluindo, tá tudo bom, mil maravilhas. Tá farta a coisa. Glória a Deus também. Ou seja, a nossa natureza, a nossa fé, ela não pode ter variações, ela precisa se manter numa só. Adorarmos ao Senhor. É a palavra de Deus, querido, é a palavra. Eu estou aqui para compartilhar a palavra com você. Eu estou aqui para que essa palavra, ela se fortifique no meu coração e no seu coração. É a palavra. Eu não estou aqui para enganar nem a você nem a mim, mas é assim. Lembra, Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, e no curral não haja vacas, e o produto da oliveira minta. Oh, meu Deus! Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É a palavra de Deus. Eu quero isso para minha vida. Você quer? Então vamos junto. Me dê as mãos e vamos. Deixa Deus moldar em nós esse caráter. Deixa Deus fazer em nós, crescer em nós essa palavra. Deus quer nos tratar com alimento sólido, querido. Não é com leite, não. Leitinho. Leitinho é para novo convertido, às vezes. Né? Talvez você seja tão novo convertido, já está recebendo aí um arroz com feijão. Receba. Então, é a palavra de Deus. Né? E precisamos vivê-la. Deixá-la entrar no nosso coração diariamente para que possamos ser tratados. Queridos, como vamos crescer se diante de uma dificuldade ou barreira a gente embirra, bota Deus na parede e fala: por que está acontecendo isso comigo? O Senhor me deixou, aquela coisa toda, aquela coisa de criança. Como iremos crescer, como iremos amadurecer, queridos? Vamos receber também o mal quando vier, quando Deus permitir que ele venha sobre nós, para que possamos aprender, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer. Se Deus ele tem uma obra grande na sua vida e na minha vida, vão vir coisas sobre as nossas vidas que muitas pessoas vão olhar e vão falar assim: como que essa pessoa aguenta? Como que essa pessoa pode aguentar tal situação? Por quê? Porque é a obra que Deus tem na sua vida ou na minha vida. Então, Deus, ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe até onde pode ir. E a palavra do Senhor garante. Ele não vai dar uma prova além do que você possa suportar. Quando a prova vier, ele também vai dar o escape para você e para mim, para que possamos continuar firmes. Então, meu querido, vamos entender que Deus está no controle. Vamos entender que ele não sai do controle da situação. Todas as coisas estão no controle de Deus, porque ele não perde controle. Então, Jesus só foi aparecer lá na casa de Marta e Maria e Lázaro depois que ele morreu, para que o nome dele fosse glorificado, o nome dele fosse exaltado. Então precisamos entender a palavra do Senhor. Queria dar só mais um exemplo. Paulo e Silas na prisão. Olha que coisa. Paulo vivia preso, querido. Vivia em cárceres, sabe, pregando a palavra de Deus, salvando vidas. E aqui, em Atos, no capítulo 16, a partir do 19, fala que ele foi preso. E ele estando preso, ele sabe o que ele fazia? Por volta da meia-noite,
Chega a ser engraçado, meu Deus, preso, queridos, todo machucado. Ele cantava louvores e adorava a Deus. A Bíblia fala que os demais companheiros da prisão escutavam. Olha o que aconteceu. De repente veio um vento, um terremoto que sacudiu aquele alicerce daquela prisão e abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Olha como que precisa de um ambiente hostil, de um ambiente, meu Deus, perturbador, porque é um ambiente de prisão, é isso? Para que a glória do Senhor seja manifesta. Então não se surpreenda se isso acontecer com você. Hoje em dia não acontece você ser preso. Se um dia acontecer, estamos preparados, estamos prontos? Nós precisamos estar preparados, querido, nesse nível. Deus quer levantar uma igreja preparada nesse nível. Porque os tempos difíceis virão. E se você precisar de passar por esse tempo? Então, o que eles faziam ali? Eles entendiam o propósito de Deus. Eles entendiam tudo o que aconteceu com eles. Jesus, né? Morreu, ressuscitou, aquela coisa toda. O evangelho precisava ser pregado por todo o reino. Eles entendiam essa responsabilidade e se sentiam privilegiados por serem açoitados, por serem maltratados, injuriados, caluniados por amor a Cristo. Aí trazendo para os dias de hoje. Hoje as pessoas querem ser respeitadas por serem evangélicas. Hoje as pessoas querem ser, meu Deus do céu, o que está acontecendo? As pessoas não aceitam mais ser caluniadas por amor a Cristo? Por quê? Porque vão levar um processo se fizerem isso comigo. Queridos, olha o nível que chegamos. Então, nós precisamos trazer isso um pouco para a nossa vida, nos sentir privilegiados por sofrer algumas perseguições, por padecer algumas coisas por amor a Cristo. Eu sei que a cruz às vezes é tão pesada, não é verdade? As aflições que Jesus disse que nós teríamos, mas precisamos resistir, queridos. Precisamos nos alegrar em meio às aflições, em meio às tribulações, sabendo que estamos vivendo tudo isso, né? Se estamos vivendo por amor ao Senhor, né? Se amamos o Senhor de fato, de verdade. Então, precisamos sentir esta alegria no nosso coração. Mas olha o controle do Senhor nessa situação. Olha o propósito de Deus. A Bíblia fala que as cadeias ruíram lá e se abriram. E os presos iriam sair. E o carcereiro ia se matar. Né? Deixa eu falar aqui nas minhas palavras, não dá pra gente ler. E Paulo imediatamente falou, não faça isso. Aí depois trouxe ele para fora, o carcereiro falou, depois que viu tudo aquilo, falou assim, o que eu posso fazer para ser salvo? Aí entra a palavra de Deus que Paulo falou, você precisa crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí lhe pregaram a palavra de Deus a todos a sua casa, naquela mesma noite, queridos. Cuidaram de Paulo, né, de Silas ali, lavou os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Olha isso. Então, Deus tinha um propósito em tudo aquilo ali. Salvar o carcereiro e toda a família dele. Naquela mesma noite, todos foram batizados. Como assim, Senhor? Então, houve salvação em toda a casa. Então, olha o nível, queridos, de evangelho. Olha o nível de intimidade. Olha o nível de relacionamento, de entendimento do que Paulo era em relação a Deus, em relação a Jesus naquele momento, em relação ao Evangelho. Aí a gente começa a pensar na nossa vida, né? Na nossa vida, quando as coisas fogem um pouquinho do nosso controle, ou quando as coisas saem um pouquinho da maneira como nós desejamos que fique, né? Às vezes está tudo bem, resumindo, né? Desanda tudo. Nós choramos, amarguramos, meu Deus, ficamos loucos, malucos, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Desesperamos. Deus ele nos chama para confiar, Deus ele nos chama para descansar, Deus ele nos chama para, meu Deus, crer, porque é por fé que nós vivemos, não é por vista, não é por más notícias, não é por nada disso, queridos, é por fé. É por fé. Quando a palavra vir contrária, quando a má notícia vier, né? Quando a conta chegar, quando o desespero bater,
nós precisamos olhar para o Senhor sempre. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se a gente titubear, achar que saiu tudo do controle, Deus ele não vai se agradar de nós. Por quê? Porque ele mesmo fala que sem fé é impossível me agradar. Porque quando nós não confiamos, querido, nós provamos que nós não temos fé. Assim como a fé, ela tem obras, e a obra é o quê? É a confiança que nós temos em Deus, é a paz no nosso coração que sentimos quando as coisas ficam difíceis. Não é verdade? Essa é a fé que nós temos. A falta de fé é justamente o contrário. É aquela questão de as circunstâncias adversas vêm sobre nós e a gente balança. E a gente, acabou, não vai dar certo. Aí começa já a lançar palavras, pensar coisas. Olha aí, olha o coração já. Olha os pensamentos carnais, aquela coisa que vem do coração. Já vem, enganoso. Carne, falar. Por isso que o Senhor nos chama e nos ensina a andarmos em espírito. Porque se estivermos em espírito, nós teremos fé. Se estivermos em espírito, nós ficaremos em espírito com o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Nos lembraremos dele quando a dor vier, quando precisarmos de um consolo, quando precisarmos de um alento. O Espírito Santo vai estar ali conosco, ali do lado, para nos consolar. Nós vamos nos lembrar dele. Você já passou aquele momento na sua vida de que você sofreu, e só depois que você sofreu muito, que você lembrou, meu Deus, por que eu não orei? Meu Deus, por que eu não pedi socorro ao Senhor? Por que eu não recorri ao Espírito Santo? Por que eu não fui na palavra? Por que eu não pedi uma oração? Por que... Ou seja, você esperou sofrer, você sofreu à toa, enquanto poderia já ter sanado todo o problema se os seus olhos se voltassem para o Senhor, se os meus olhos estivessem no Senhor naquele momento. Então, queridos, é uma questão de nós vivermos, é uma questão de nós praticarmos mesmo a palavra do Senhor. E vai ser diariamente. Vai ser loucura para muita gente. Vai ser coisa que ninguém entende. Ninguém vai entender. Coisas terríveis acontecendo do seu lado e você confiando. E você crendo de que o Senhor está com você. De que o Senhor é a resposta. De que não está tudo acabado. Porque os seus olhos não estão aqui. Os seus olhos estão lá. Estão nele. Amém? Então, para aqueles que amam ao Senhor, quando as coisas fogem do nosso controle, elas estão agora no controle de Deus. E Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Amém? Receba esta palavra. Deus te abençoe a sua casa, a sua família. E até uma próxima oportunidade. Amém, queridos?